Olá, Silvia, tudo bem, querida? Oi, Preston, tudo bem? Tudo, como vai? É um prazer tê-la novamente aqui no nosso canal Core Reinventando a Educação, tá? Muito obrigado. Em nome da Core, gostaria de te agradecer mais uma vez pela segunda chance de tê-la aqui na Core. É a primeira entrevistada nossa que faz uma live com a gente que tem 2 capítulos. Espero que tenha vários capítulos com a gente, tá? Porque Obrigada, meu querido. é a nossa profissional super competente, super gabaritada e com muita boa vontade e vontade de mudar as coisas. Tá? Para aqueles que estão nos assistindo e que não conhecem Silvia Panazzo ainda, eu vou fazer uma breve apresentação, né, da Silvia Panazzo. Silvia é bacharelada e licenciada em História, graduada em Pedagogia, pós-graduada em uso de tecnologias na aprendizagem, autora de livros didáticos, sendo as publicações mais recentes a coleção A Poema História para o Fundamental 2, A Interação Humana para o Ensino Médio, pesquisadora da educação em relações étnico-raciais, né? Você me corrija. Isso. Tem uma sigla aqui que eu acho que eu comi um pouquinho. Professora e coordenadora de História por muitos anos em colégios privados da cidade de São Paulo, assessora pedagógica voltada à formação continuada de docentes de História e Ciências Humanas. Atual presidente da Abrale, Associação Brasileira de Autores de Livros Educativos, no biênio de 2001 a 2023. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, E, querido. mais uma vez, obrigado. É um prazer, né, estar aqui com vocês, né, conversar de novo. Eu acho que você falou há pouco, né, eu estou voltando pela segunda vez, né, a gente esteve junto cerca de um mês atrás, mas eu acho que a importância de estar voltando é justamente pelo tema, né? O tema que a gente está Sim, discutindo é claro. que é de uma importância muito grande, de uma complexidade também muito grande, que exige aí, né, várias conversas para a gente poder ir se apropriando dessas questões. Com certeza, com certeza. Silvia, o tema da nossa live hoje é o antirracismo na sala de aula, recursos e práticas. Eu lembro que na primeira parte da nossa live, você tratou desse tema e você tratou mais as questões muito mais do ponto de vista teórico, né? Você explicou bastante, você tirou dúvidas das pessoas que estavam assistindo, né? Depois as pessoas escreveram também no chat aqui da Core, nós respondemos também. E agora a proposta é você trazer um pouquinho mais para a prática, tá? O que significa isso na prática? Então, o que a gente tem sempre que pensar, né, como a gente já conversou da vez anterior, é que assim, essa construção do antirracismo, ela tem que ser permanente dentro da escola. E isso passa também pelos currículos. Se passa pelos currículos, passa pela prática pedagógica, né? Passa pela sala de aula, passa pelo trabalho do professor. Sempre naquela perspectiva do trabalho intencional, né? Planejado, com essa lente voltada para o antirracismo. O que não significa, né, Preston, que seja assim mais uma coisa, né, para se desenvolver dentro da sala de aula. Não, é dentro daquilo que o trabalho de cada professor, com o seu componente curricular, com o seu segmento, já traz. Mas é acrescentar a esse trabalho essa lente, né, do antirracismo, essa intencionalidade de formar, de construir esse olhar antirracista, né, de estabelecer isso como um valor ali para aquela comunidade. Então, por exemplo, na educação infantil, né, será que dá para trabalhar com antirracismo na educação infantil? Né, as crianças são ainda tão pequenininhas, puxa, não estão nem alfabetizadas, como é que é isso? Bom, tem um campo, né, de trabalho muito grande, muito rico, também na educação infantil. A gente pode pensar num exemplo assim muito pequeno, mas extremamente importante, de, por exemplo, incluir
dentro da educação infantil, aqueles momentos de leitura. Isso sempre tem, né? A roda de leitura, depois seguida por uma roda de conversa, e as professoras, o professor da educação infantil, selecionar para esse momento uma obra literária, um livro infantil, que tenha como enfoque principal um personagem negro, uma menina, uma criança negra ou uma criança indígena, e aí conta, né, a história, e veja só, se a gente tem no grupo, na classe de crianças negras, indígenas ou com ascendência indígena, por exemplo, olha a riqueza, né, que é isso, a criança passa a se reconhecer ali, né, ela se sente representada, e isso tem um impacto super positivo na autoestima. Por outro lado... Ela se sente vazante, de uma certa forma. Exatamente, né? E as crianças que não são, né, negras, que não são indígenas, mas que estão também ouvindo e interagindo com aquela história. Puxa, também é uma riqueza. Por quê? Porque ela passa a se entender dentro da diversidade humana, né? Então, essa relação do eu e do outro já vai sendo construída dentro dessa visão de diversidade. Então, olha como isso é rico. E dentro da literatura infantil, né, a gente tem uma riqueza muito grande de títulos. Está aparecendo uma imagenzinha aqui. Sumiu. Desculpa, gente. Então, dentro da literatura infantil, tem uma riqueza enorme, né, de títulos com esse tipo de abordagem. Né? Tem muita gente... Tem muita gente escrevendo, né? Tem muito autor, não somente autor negros, né? Autores negros escrevendo, né? Eu mesmo conheço uma autora fantástica, Jussara Santos, que escreve para criança, né? E tem livros maravilhosos e tem pouca oportunidade de estar dentro da escola, né? Para participar de um trabalho, assim, né? O livro ser adotado, né? Exatamente, e atingir, né, esses pequenos futuros leitores, não é? Então, existe, inclusive, Preston, uma enormidade de editoras negras, né, de publicações de autores negros e negras, e tem muitas dessas editoras que são voltadas para a publicação dessa faixa, né, infanto-juvenil ou só infantil. Então, há uma riqueza muito grande, é só uma questão da gente procurar, né? Então, é aquela coisa, se você está com a lente antirracista, né, na hora de formar o teu planejamento, na hora de pensar a sequência didática, você vai lembrar disso e na hora de fazer a escolha das obras, né, que vão compor ali o repertório de leitura, você inserir naquele repertório obras que tenham esse perfil, né? Isso na educação infantil, mas também nos outros segmentos, né? Por exemplo, olha, Preston, eu sou professora de história, né? E tem uma coisa que dá para fazer um trabalho muito bacana, por exemplo, aí, já pensando nos maiores, Fundamental 2, um projeto de leitura, por exemplo, de história com língua portuguesa. Né? E aí a gente pode também pensar no ensino médio, ao invés da língua portuguesa, né? Ampliar um pouquinho para a literatura propriamente dita, com o romance Úrsula. O romance Úrsula é lá do século XIX, 1858, se eu não me engano. É o primeiro romance afro-brasileiro escrito aqui no Brasil por uma mulher negra, livre, a Maria Firmina dos Reis, que escreveu esse romance. E pela primeira vez, existe na literatura brasileira um olhar dos escravizados sobre a sociedade em que eles viviam, que era essa sociedade da segunda metade do século XIX. Então, olha que coisa rica, né? Dentro do programa, dentro do currículo de história, de literatura, né? Trabalhar esse momento histórico, esse contexto histórico tão efervescente, né, do Brasil, da metade do século XIX, as questões abolicionistas começando a ganhar cada vez mais corpo, dentro da estética do romantismo,
que já é, né, um componente ali a ser estudado pela literatura, e você desenvolveu, o professor de História e de Literatura, desenvolverem um projeto de leitura com essa obra. Então, veja que você não precisa sair daquilo, né? Não é uma coisa a mais que você tenha que sair daquilo que já estava previsto, programado, que está dentro do currículo, para trazer algo novo. Não, é você incorporar ao currículo essa lente, né? E por que isso tem um enfoque antirracista? Porque você está dando voz, né? Os estudantes vão conhecer aquele contexto, as ideias, os valores, a trama dos personagens, as tensões, a partir do olhar de uma mulher negra que era livre, né? E que se colocava contra a escravidão, e a partir da construção da trama e das personagens que ela coloca ali. Então, é um pouco aquilo que a Chimamanda Adichie, né, aquela escritora nigeriana, fala de romper com a ideia da história única, né? Você está trazendo novos elementos, novos olhares para discutir uma determinada realidade, uma determinada situação, um contexto histórico. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista literário, você está dando visibilidade, né, para uma autora negra e mostrando assim, olha como a literatura afro-brasileira é rica, né? Olha quanto que a gente tem que aprender sobre essa literatura. Aí, estou falando com você, estou lembrando de outros casos, né? A Carolina Maria de Jesus, né? Sim, é outra possibilidade extremamente rica, né? Lembrando que a obra dela, O Quarto de Despejo, foi traduzida para mais de 10 idiomas. E aqui dentro do Brasil, os nossos estudantes ainda conhecem pouco. Não conhece. Né? Exato. Então, quando a gente tem essa preocupação, né? Os professores, os educadores têm essa preocupação de organizar o seu currículo para valorizar essa matriz africana, matriz indígena da nossa formação sociocultural, da nossa formação histórica, a gente passa a ter elementos, né, bastante variados para poder incorporar nos nossos materiais, nas abordagens, nas discussões, e isso só enriquece, né? Só amplia a visão de mundo, né? Possibilita diálogos, possibilita debates, e é dentro daquela perspectiva da educação para a cidadania, de uma educação mais plena, mais integral, né? De uma educação que se pretende inclusiva. Então, tá tudo relacionado, né? Às vezes são escolhas até pequenas, você não precisa fazer grandes malabarismos, mas elas são escolhas que trazem benefícios, né, muito grandes. Com certeza, trazem grandes benefícios e tudo tem que acontecer a partir da educação, né? Como você mesmo está falando aí, assim, tem que acontecer pela educação. Gente, é a mola, né? Não tem outro lugar. É uma mola propulsora, não é? É a mola propulsora, é a educação, não tem outro local ali, né? Você pode ter, tudo bem, você tem a família, tá? Mas ali você tá num grupo de, digamos assim, de iguais. Isso, né? exatamente. Então, assim, o espaço da escola é o lugar onde você convive com o diferente, com as diferenças. Então, o espaço da escola é o melhor lugar para se falar, para se tratar dessas questões. Né? E quando você fala de tornar essas práticas não mais como sendo práticas a mais no currículo dos afazeres, né, pedagógicos, né, me faz pensar uma questão aí que é de tão grande importância, né? É você olhar para as nossas matrizes africanas como nossas.
né? Está falando da nossa cultura. E às vezes eu percebo que quando fala-se de cultura, é muito bem-vindo falar do que diz respeito à cultura europeia, mas essa parte da nossa cultura, tá? Que fala da África, né? É como se eu não sou negro, então não tem a ver com a minha cultura. Tem sim, você nasceu nesse espaço geográfico, né? Então, assim como os imigrantes que vieram para cá, né, que estão há muitas gerações aqui, fazem parte dessa cultura também, tem essa questão aí também que a gente não pode negar. Eu às vezes, me parece que uma parte da população, né, tem esse olhar muito assim excludente, né? Então, assim, que diz respeito à população negra, é lá porque eu não sou negro, né? Então não é a minha história, não tem a ver comigo, né? Aquela coisa assim, não posso fazer nada, eu nunca estive nesse lugar. Esteve, você está no espaço geográfico, né? Então essa sua proposta, a proposta que você traz, né, que você defende, num espaço, daqui a alguns anos, né? A gente não vai precisar mais levantar nenhuma bandeira, né? Porque a coisa vai ser... É o que a gente espera, né? É por isso que essa preocupação mesmo, esse olhar de que essa é uma construção permanente, né? E cada vez mais, quer dizer, quando a gente avança, puxa, que bacana, a gente tem que celebrar, mas a gente tem sempre que olhar adiante, querer avançar ainda mais, né? É uma construção de cidadania. Então, a gente tem que permanentemente, né, estar com isso imbuído desse compromisso mesmo, né? Dessa construção aí social, né? De um imaginário social, de uma cultura, de valores que sejam mais, de fato, inclusivos, inclusive nessa questão racial. Né? Você quer ver uma coisa, Preston, que a gente está falando de recursos, né, para poder dinamizar, por exemplo, uma aula, poder trazer isso para um debate com os alunos. Tem uma coisa que é bem bacana de fazer com os alunos, no sentido de promover essa discussão. Para os maiores, nono ano, ensino médio, os professores, por exemplo, das ciências humanas, ao discutirem imperialismo, colonialismo, que são temas clássicos, né? Estão ali no currículo de história, geografia, da filosofia, enfim. Começar a aula fazendo uma provocação. Então, pede para os alunos darem um Google. Pega lá no Google Imagem e pede para eles fazerem uma busca de mulheres bonitas, ou crianças fofas, ou homem bonito, lá no Imagem, e veja o resultado. Pede para eles contarem, naquele resultado que apareceu, né, no site de busca, quer dizer, não necessariamente eu falei o Google, mas não precisa ser o Google, né, qualquer outro site de busca, pede para eles contarem, sei lá, das 30 primeiras imagens, quantas são de pessoas ou crianças, homens, mulheres ou crianças negras, indígenas ou até asiáticas. O resultado, aliás, gente, eu convido, né, o público que está nos assistindo a fazer essa experiência. Pois gente, vamos fazer essa experiência rapidinho. 2 minutos. O resultado é surpreendente. Você vai ver dezenas de imagens, né? Às vezes, eu já cheguei a contar 50. E no meio das 50, assim, tinha uma imagem, né, de uma mulher, homem ou criança que não fosse branco. Né? E todos os outros brancos. Aí você pede para repetir a experiência. Fala, tá bom, então agora digita novamente. Mulher negra bonita. Ou criança negra inteligente. Homem negro bonito. E vê o que vem. Obviamente vem de novo uma enormidade de imagens. Né? E aí te faz pensar, bom,
Mas por que eu precisei colocar, né, especificar ali a questão racial para eles aparecerem? Por que quando a gente só digitou mulher bonita, não apareceu uma diversidade, não é? Racial, étnica ali, de mulheres? Então, isso nos faz, a gente vai começar a problematizar qual é o padrão de beleza, né? E isso, esse padrão fixo de beleza, né, muito eurocentrado, isso ele não vem, isso não é natural, isso não é do mundo natural, isso é do mundo cultural, é sócio-histórico, e traz por trás aí uma série de relações de poder, né, de desigualdades historicamente construídas. Então, olha, né, como você pode trabalhar esse conceito, o contexto do imperialismo, do colonialismo, que são temas, né, muito específicos e importantes, né, dentro das ciências humanas, e são temas clássicos, vamos dizer assim, né, que são trabalhados nas salas de aula do Brasil inteiro, mas olha como você pode pôr essa lente, né, antirracista, e o que isso, em termos de problematização, de reflexão crítica, de debate, de olhar mais profundo dos estudantes sobre essa realidade, abre caminhos. Né? Então, a gente está, de fato, formando as pessoas dentro dessa perspectiva antirracista. Então, são coisas assim pequenas, né? A gente não precisa fazer muito esforço para poder dar conta de abarcar também essa perspectiva. E uma coisa é quando você fala, né? Se você virar para um grupo de alunos e falar assim, olha, existem poucas mulheres, né? Existem poucas mulheres negras, poucas mulheres asiáticas, poucas mulheres indígenas que aparecem no grupo de mulheres bonitas. É diferente de você virar numa prática, né? Como essa que você está sugerindo, e falar assim, olha, vai lá e pesquisa, porque ali vai existir uma constatação. É diferente quando nós falamos, né? Então, me parece que soa para eles como sendo olha, o professor está defendendo uma causa. Né? Agora, quando eles vão fazer essa prática, você pede para eles irem lá, eu acho que o impacto é maior. O que você acha? Porque, na verdade, a gente está tirando eles um pouco da zona de conforto, né? Eles estão, é uma maneira assim muito evidente, né? Porque salta muito aos olhos. E é uma coisa, eu acho que isso é o mais importante. Quando eles fazem sozinhos, sem essa nossa provocação, muitas vezes eles não desnaturalizam. Eles vão lá, tá bom, mulher bonita, ok, e não pensam, né? Porque tem aquelas muitas camadas, né? De preconceito, de discriminação, e que são também, né? Estão na cultura, no imaginário da nossa sociedade, e que muitas vezes não dificulta a eles de terem essa percepção. Então, quando o professor intencionalmente, né, coloca essa provocação e abre espaço ali na sua aula para que isso seja visto, debatido, refletido, e aí estudar, né, ler, enfim, trocar ideias sobre os vários contextos históricos, sociais, sociológicos em que isso se deu, isso ganha uma relevância muito grande, né? Deixa de enorme, ele vai com aquilo para casa. Exatamente. E vai fazer ele pensar, né? É aquela pulga atrás da orelha. E, muito provavelmente, em outras situações, ele vai se lembrar também disso. Então, é uma maneira também de
aguçando esse olhar também nos estudantes, né? Sim, sim, claro, é uma prática fantástica impactante para ele. Sim, sim. É ele lá, com ele lá, sempre... é o que... desculpa te interromper, mas assim, é ele ir e poder olhar, o professor provocar e ele ir lá e constatar, entendeu? Exatamente. E isso vai fazendo também, né, do ponto de vista da pedagogia, né, que a gente também está sempre perseguindo, né, provocar aprendizagens, estimular aprendizagens que sejam mais significativas, né, e que sejam mais reflexivas. Então, a gente sai daquela coisa apenas, né, do conteúdo pelo conteúdo, né, de uma coisa, porque vai para a prova, porque cai no vestibular. Ok, pode ter a prova, pode ter o vestibular, né, mas é além disso. Né? E quanto mais a gente for instigando, mais isso vai fazendo sentido, né, para os estudantes. E imagina a riqueza que isso é também para não só para os estudantes negros, negras, mas também para os estudantes, né, brancos. Porque perceber essa situação que muitas vezes ele não se dá conta. Né? Perceber de uma maneira clara, concreta. Abrir um outro olhar, entendeu? Porque a pessoa está acostumada a olhar só numa direção. Aí vem uma outra perspectiva que ela tem a possibilidade de olhar para a direita, de olhar para a esquerda, de repensar, entendeu? Então, eu acho que é de extrema importância. Isso pode acontecer já com os pequenininhos. Exatamente. Olha, eu estou vendo aqui num comentário aqui do Josias, isso mesmo, é o conteúdo contextualizado, né? Isso gera aprendizagem, gera conexão, isso promove, inclusive, dúvidas, né? E a gente sabe que é bom, né, que os alunos façam perguntas, a gente aprende por meio das perguntas, né? E isso dá para ser feito em diferentes componentes curriculares, né? E se der para unir mais disciplinas, fica ainda mais rico, né? Porque aí vai se formando uma rede, não é? Não fica uma coisa. O ideal que fosse que tivéssemos todas as matérias, né, envolvidas, né, para não cairmos naquilo que nós falamos na outra live, né, que você disse isso, né, para não ficar só na mão do professor de história e de geografia, né, por exemplo. Exatamente, porque é uma questão mesmo que tem que ser trabalhada do ponto de vista multidisciplinar. Cada professor, né, dentro do seu corpo de conhecimentos, né, então, mas será que o professor de matemática consegue se integrar a isso? Como a gente faz, né? Como consegue? Então, assim, se você colocou a lente, né, do antirracismo, então, por exemplo, o professora de matemática pode, ou junto com geografia, ou não, né, mas trabalhar a parte de estatísticas, né, análise de gráficos, por exemplo, a partir de dados da realidade brasileira, né, vamos pegar aqui no Brasil, com esse recorte racial. Então, olha só, se a gente está vivendo esse momento tão triste, né, de luto da pandemia, né, o nosso país é um dos que mais número de mortos tem desde que a pandemia começou. Então, analisar, olha um projeto que pode nascer da biologia com a geografia, com a matemática, né, os impactos da pandemia sobre a realidade do Brasil nos anos 2020 e 2021. Tá. A biologia pode abraçar a questão, né, da transmissão do vírus, da questão da prevenção, da vacina e tal. A geografia e a matemática podem analisar os números, os dados estatísticos das desigualdades que essa pandemia, né, tem exacerbado para a gente. Então, e uma das desigualdades é a desigualdade racial.
Então, tem saído bastante coisa na mídia, né, mostrando que a população negra do Brasil tem sido a mais afetada, tanto pela queda de renda, quanto pelo desemprego, né, promovido ali, estimulado ainda mais pela pandemia, quanto também pelo número de mortes. Então, olha só, você está trazendo um dado, né, da realidade, que merece ser visto, que merece ser refletido, está trazendo ali para o estudo sob uma ótica multidisciplinar e, além da reflexão, né, do que isso, da situação em si, mas também, que eu acho que isso é muito importante, e hoje a educação precisa abraçar essa janela, essa linha, de estimular os estudantes a proporem soluções. Tá? Como é que, né, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Como é que essa realidade pode ser mudada? Né? Não precisa pensar no macro, né? Não precisa ser o presidente da República, ou não precisa ser um membro da ONU para fazer isso. Os estudantes podem pensar em coisas, em soluções para a sua própria comunidade, né? Para a sua própria realidade. E é isso que a gente quer, né? Uma educação conectada, não é, com o mundo atual, com as demandas atuais, é o que a gente quer, é o que está na base, e é o que todo educador sonha, né? Com essa, sim, com certeza. Com esse envolvimento. Exatamente. Né? O envolvimento dos estudantes, né? Nessa construção mesmo. Transformação social. Nós queremos a transformação social, como você bem disse, né? Nós não queremos o privilégio de um em detrimento do outro, nós queremos o movimento da igualdade. Né? Claro. Da discussão, do entender o porquê, né? Do questionamento. Quando você fala de como a matemática pode trazer isso para a sala de aula, eu penso, olha, olhar esses números que estão aí, por exemplo, outro dado, a evasão nesse momento da pandemia, li recentemente que 30% que a escola pública tem 30% de evasão agora na pandemia, né? Então, assim, desses 30%, quem são essas crianças, né, que abandonaram a escola? Então, assim, não é só levantar esse dado, é por que essas crianças estão tendo que abandonar as escolas? E por que são as crianças negras? E por que elas estão nesses contextos? Né? Isso. É trazer a reflexão, não só levantar um dado. Né? Então, é isso que o educador busca. Exatamente. E aí, os conhecimentos, né, os conhecimentos conceituais, mesmo metodológicos, de cada sendo um ferramental que esses estudantes têm para poderem fazer essa análise da realidade, né, e buscar os caminhos para superar isso, né, porque isso é o principal. Então, claro que não é o dado pelo dado, né? Sempre dentro do contexto, e daí tem a intersecção, né, dos dados com a parte conceitual de cada campo do saber, né? E a partir daí, nessa perspectiva de uma discussão mais crítica, mais reflexiva, né? Os estudantes se perceberem, inclusive, como sujeitos sociais. Bom, isso diz respeito a mim, diretamente, é o meu mundo, é o meu entorno, eu posso não estar vivenciando isso do ponto de vista pessoal, né, individual, mas como um ser social, coletivo, isso está conectado com a minha vida. Sim. O que eu posso fazer para mudar isso? Né? Exatamente. Então, veja como as coisas vão se somando, né, Preston? A gente que está na educação há tanto tempo, né, e que está sempre buscando, né, aprimorar ali as práticas pedagógicas, né, criar dinâmicas, metodologias que envolvam mais os estudantes
com o conhecimento, com a cidadania, tudo isso vai se somando quando a gente adota como profissional, como professor, essa perspectiva antirracista. Você sabe que eu fazia uma provocação com os meus alunos, né, quando ia trabalhar a abolição, né, o processo de abolição da escravidão, e aí a gente discutia muitas coisas e tal, e de maneira geral, sempre era assim, né, eles muito eloquentes em relação a se posicionarem favoravelmente à abolição, né, a discutirem e se posicionarem contra aqueles que lá atrás, no século XIX, né, defendiam a escravidão, ou defendiam até os setores de elite, né, que defendiam até que o governo da época, que era o governo imperial, pagasse indenização para o dono do escravo, né, e não para o escravizado. Então isso gerava, né, e aí eu jogava uma também para eles, assim, né, aquela provocação. Falei, ai, gente, que bom, nossa, não, claro, verdade. Então tá, então vamos trazer agora para o presente. Então vamos lá, no presente, quantos de vocês aqui apoiam, acham que é justa as cotas raciais, né, nos concursos públicos, nas universidades públicas? Aí a coisa, né, mudava um pouco de figura. Mas era interessante, porque muitos deles percebiam e ficavam incomodados. Então, eles próprios iam, né, conversando, dialogando, debatendo. Eu lembro de um debate que foi muito rico. Nossa, já vai fazer 10 anos já. Logo que a lei de cotas foi aprovada. E a gente estava justamente discutindo esse contexto histórico, né, da transição da escravidão para o trabalho livre, da falta de inclusão, né, da população escravizada e ex-escravizada da época para a cidadania. E a mídia estava, assim, bombando, né, essa questão das cotas, uma discussão, uma polêmica toda. Então, eu aproveitei e organizei um debate no classe. Então, dividi a turma em 2 grupos, falei, olha, né, organizei ali uma pesquisa e tal, vocês vão pesquisar sobre o assunto, e um grupo vai desenvolver argumentos favoráveis e o outro contrários, e nós vamos promover um debate aqui sobre isso. E aí, né, foi muito bacana, porque como a coisa estava muito em evidência, eles se entusiasmaram bastante em fazer. Mas o debate foi maravilhoso, porque, primeiro assim, né, como eu fiz uma divisão aleatória, né, o grupo da direita de uma coisa, o grupo da esquerda de outra, tinha gente que era contra e que tinha que argumentar a favor. Tinha gente que era a favor que tinha que argumentar contra. Então, foi uma riqueza também nesse sentido, né? Mas o mais bacana foi ver que assim, né, o debate extrapolou muito aquilo que inicialmente a gente até imaginava e do que eles imaginavam. E quando terminou, né, foi muito, muito gratificante, porque era aquela situação, assim, que, sabe aquela coisa que a aula acabou no tempo de relógio, mas eles estavam tão conectados que eles continuaram discutindo, que o meu colega que me sucedeu, né, deu um espaço. Você saiu e ele continuou. E teve um outro grupo, numa outra classe, que terminou a aula, depois era o horário de intervalo, de recreio, né? Daí aquela coisa maravilhosa, né, que a gente gosta, que aquece o coração de qualquer professor, que vem aquele grupo, né, de alunos, parecendo assim, um grupo de pintinhos ao ar, né, acompanhando a mãe ali, conversando, debatendo, e eles, assim, né, eu lembro muito bem disso. Alguns estudantes olhavam assim, professora, tô confusa, porque eu era contra, mas agora eu ouvi o outro lado, eu sou a favor, mas eu ainda não tenho muita certeza. E aí, né, o que eu falei, olha, é isso, você vai pensar, você vai sedimentar, mas
permita-se, né, conhecer os outros argumentos, permita-se olhar o outro lado. Então, olha a riqueza. Exato, não é? A Elo Passi, ela está colocando aqui que a discussão traz uma nova visão dos fatos. E é isso mesmo, né? É isso, bem isso que você está falando. Né? Exatamente. Então, é uma questão de trazer vários olhares, né? Vários pontos de vista, de poder conhecer o ponto de vista do outro, que é sempre uma coisa muito importante, né? De construir um ambiente de diálogo, um diálogo que é respeitoso, né? Onde você está argumentando com base também em dados, em informações confiáveis, né? E tudo isso ajuda a formar o teu senso crítico. Então, isso é extremamente rico, né? De uma importância muito grande da gente fomentar isso dentro da escola, porque a escola é o locus privilegiado para a gente fazer isso. Claro que a gente pode fazer isso em outros ambientes, mas a escola é o locus privilegiado para a gente fazer isso. Né? Aproveitando aí um gancho no que você tá falando, vamos anunciar aqui já para as pessoas, né, que vai acontecer um curso, né, em breve, né? Eu gostaria que você contasse para a gente aqui, resumisse um pouquinho o que vai ser o seu curso, né, que você vai dar através do nosso canal Core, né? Vocês ficarão sabendo, será divulgado ainda a data, não temos data ainda, mas só sei que vai ser em breve. Tá? Você poderia falar para o nosso curso aí? Isso. Toda essa discussão aí, precisamos nos preparar, nós educadores precisamos nos prepararmos para adentrarmos a sala de aula com essa lente, né? A lente antirracista, para a gente continuar no trabalho da desconstrução. Então, gente, olha que bacana, né? Nessas conversas aqui com o Preston, com a Core, surgiu a ideia da gente construir, da gente desenhar um curso, né, para os educadores sobre essa temática, né? A temática da construção do antirracismo dentro da cultura da escola e também passando pelas práticas pedagógicas, né? Então, o que a gente pretende é, nesse curso, apresentar algumas questões mais conceituais, né, do que seria uma bibliografia mais voltada para o antirracismo, mas aplicando isso dentro da nossa prática. Como é que a gente pode construir, né, ser um professor ou uma professora antirracista no seu dia a dia, na construção do seu currículo, quando você está pensando no teu planejamento, no teu plano de aula, nas questões que às vezes escapam, né? Porque tem situações que não são dadas dentro da aula, mas às vezes na hora do recreio, né? Às vezes numa situação até de encontro com pais, né? Essa temática também acaba aparecendo. Então, o nosso curso, assim, a gente está desenhando para que seja um conjunto de ferramentas, né, disponíveis ali para os educadores, para a gente ter essa lente antirracista conosco ali, né, o tempo todo ali na frente dos nossos olhos, na nossa prática pedagógica, no nosso dia a dia da escola. Sim, para a gente continuar nesse processo de desconstrução, porque ele é longo, né? Essa caminhada é longa aí, né? Silvia, nosso tempo já está terminando, infelizmente, né? Que pena. Mas eu gostaria de te agradecer, mas olha, no curso nós vamos estender, viu, gente? Todo mundo aí, quando sair a data, por favor, vamos aí, olha, vamos nos inscrever, tá? Eu estarei lá certamente, não posso perder esse curso, vai ser muito interessante. Já tem gente colocando aqui, olha, excelente curso, a Elo aqui, olha, tem muita gente aqui falando, olha, já tem aqui, olha, tem um monte de gente escrevendo aqui que quer participar do curso. Então, assim, olha, vamos mesmo, a gente vai divulgar bastante o curso aí, quando a Silvia tiver a data, tá? Muito obrigado. E a gente vai formar uma comunidade, né? A gente vai ampliar essa comunidade de educadores antirracistas, né? Vamos sim, para a gente tornar esse mundo melhor. Isso mesmo.
Silvia, um Muito abraço obrigada, bem viu, carinhoso, tá? Eu para te vocês agradeço, também. em nome da Core, agradeço muitíssimo, tá? As duas lives. Muito obrigado mesmo. Um abraço muito carinhoso para você, tá? E seja Obrigada, sempre Presto. bem-vinda. Volte sempre aqui no canal da Core, tá? Muito obrigado, Obrigada, e gente. Uma obrigada boa noite por para todo todo mundo que mundo. está nos assistindo, viu, gente? Muito obrigada. Um Ah, beijo tem para aqui, ó, todos. ó, antes de desligarmos, tem aqui, olha, tem uma aluna aqui dizendo, saudades dos meus professores queridos, muito bom escutá-los, muito bom, um Ah, abraço que delícia. grande, Que tchau, tchau, tchau. delícia. Beijo. Bom, olha, beijo para você, aluno querido.